Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. E eu quero te convidar nesse instante a juntos louvarmos o nome do nosso Deus com o hino de número 13 do nosso cenário. Louvamos-te, ó Deus. Que esse sábado, seja marcado por louvores ao nome do nosso Deus. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos o privilégio, de assistirmos os informativos que vêm aí das diversas divisões. E este trimestre, o segundo trimestre de 2021, nós estamos aí ajudando os projetos da divisão interamericana. E nós temos então um informativo desse sábado com esse título, Descobrindo Minha Vocação. São histórias maravilhosas que todos os sábados temos o privilégio de conhecer. E eu tenho certeza que essa também vai ser uma história maravilhosa para cada um de nós. Vamos então assistir. Informativo Mundial das Missões. Descobrindo minha vocação. Ashley estudava no ensino médio e sua colega Ketsi sempre a convidava para visitar a igreja adventista. Elas conversavam sobre a Bíblia. Entretanto, Ashley sempre retrucava a amiga, mas na verdade, ela nem sabia direito no que acreditava. Ashley sempre recusava o convite da amiga, sempre inventava uma desculpa para não ir na igreja adventista. Quando as duas foram ingressar na faculdade, Ketsi foi aprovada, mas Ashley teve a inscrição rejeitada. Ashley ficou triste e por isso resolveu aceitar o convite de Ketsi para ir em um acampamento da igreja. Ela amou o acampamento, principalmente das visitas missionárias. E no sábado seguinte, Ashley foi na igreja. Logo, ela passou a estudar a Bíblia com os jovens. E um mês depois do acampamento, foi batizada.
Foi então que Ashley conheceu a Universidade Adventista de Montemorelos, no México, e decidiu colportar para pagar os estudos. Nas férias seguintes, ela saiu para vender livros cristãos e conseguiu os recursos necessários para pagar os estudos. Entretanto, seus pais foram contra sua ida para aquela universidade, mas mesmo assim ela foi. Seus pais ficaram um mês sem falar com ela, e Ashley começou a desejar voltar para casa e desistir de tudo. Foi então que ela ligou para os pais, pedindo para voltar. E então o seu pai falou: "Não volte, filha. Eu e sua mãe agora somos adventistas." Seus pais haviam ficado surpresos com a determinação da filha. Então decidiram estudar a Bíblia na igreja adventista e logo foram batizados também. Ashley afirma que encontrou na colportagem sua vocação para a missão e hoje ama falar de Deus na casa das pessoas. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de ajudar com a sua oferta a abrir 13 centros de influência na América Central, incluindo um na Universidade Adventista de Montemorelos. Sejamos liberais. Que história, né? Fantástica dessa moça, né? E você e eu podemos, com certeza, ajudar a que muitas histórias semelhantes a essas, né, possam ser contadas e vividas através aí das nossas ofertas, né? E esse é o 13º sábado, né? O sábado em que nós separamos as nossas ofertas para levarmos, né, à igreja, ou quem sabe fazermos aí pelo aplicativo 7Me a nossa solidariedade para com essas pessoas, né? E para com o trabalho evangelístico ao redor do mundo. Então, eu sei que você separou aí a sua ofertinha, leve na igreja, ou então faça pelo aplicativo 7Me, e eu tenho certeza que mais histórias maravilhosas como essa que acabamos de assistir vão se tornar também realidade. Muito bem, para louvor ao nosso Deus, vamos ouvir agora, assistir Melissa Barcelos, No Teu Altar. Por mais que você tenha 1000 vezes falhado, entregue-se a Cristo. Ele está esperando você de braços abertos. 1000 vezes eu falhei, até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Eu entrego meu coração. Coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor,
sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor pra ti, Jesus. Oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Sou só um súdito, mas ouço a tua voz. Me chama, me chama. Louvado seja Deus, né, por esse lindo louvor que acabamos de assistir, né, no teu altar. Convido você a orarmos para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, porque durante essa semana tivemos a oportunidade de estudar mais um trecho maravilhoso da Tua Palavra. Que estejas conosco ao recapitularmos, em nome de Jesus. Amém. O verso aí para memorizar se encontra em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Temos aí o resumo da semana, né? Por que devemos sentir alegria, né? Com base em que podemos reivindicar esta promessa, né? Por que a aliança deve nos libertar do fardo da culpa, né? E o que significa ter um novo coração. Então, convido você agora a tomar aí a sua lição. Eu já estou aqui com a minha lição aberta, né? Vamos aí à parte, então, de domingo, né? Que tem esse subtítulo, Alegria, né? E traz aí um verso que nós encontramos em 1 João 1,4. Escrevemos, né, estas coisas para que a nossa alegria seja completa. É interessante, queridos, que como cristãos, né, muitas vezes nós somos instruídos a não firmarmos em sentimentos a nossa fé. Devemos usar mais a razão. Mas isso é fato. Porém, ao mesmo tempo, nós não seríamos, né, seres humanos se não tivéssemos isso dentro de cada um de nós, que são os nossos sentimentos, nossas emoções, né? E nós não podemos, de forma alguma, negar esses sentimentos, né? Precisamos o que fazer? Compreendê-los, né? E dar a eles a função adequada e, tanto quanto possível, mantê-los sob controle. Porém, negá-los é negar o que significa ser humano. De fato,
como declara esse verso, né? Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Nos declara que não devemos apenas, né, ter sentimentos, nesse caso, alegria, mas eles devem ser plenos. E isto nós teremos com toda certeza no reino celestial, né? Teremos alegria incomensurável. João, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus e esteve presente em quase tudo, né, que Jesus fez aqui nesse mundo, no seu ministério, né, nesses 3 anos e meio. E ele testemunhou muitas coisas maravilhosas ao lado do Messias, ao lado de Jesus, né? Ele esteve junto à cruz, ele esteve no Getsemane, ele esteve na Transfiguração, né? E tantos outros lugares. Ele era, com certeza, o quê? Uma testemunha ocular. E então, quando ele falou sobre alegria, com certeza ele estava externando aquilo que Jesus era. Alguns pintam Jesus como uma pessoa, né, que era sisuda, quem sabe, ou então muito quieto, muito calado. Não, Jesus era uma pessoa o quê? Alegre. Era feliz, ele era alegre. E essa alegria ele exteriorizava e passava às pessoas. João, por ter caminhado com Jesus durante esses 3 anos e meio, né, estado ao seu lado sempre, ele, né, tomou isso como algo maravilhoso, né, como uma herança que Jesus havia deixado para ele, a alegria. Né? No entanto, observe também que a ênfase não estava nele mesmo, né, mas que o que Jesus havia feito, né, pelos seus discípulos. Né? Então, Jesus abriu o caminho para que entrássemos nesse relacionamento íntimo com o Senhor. E isso, né, é um dos resultados desta comunhão, né, é a alegria. Queridos, João, ele desejava que as pessoas soubessem, né, que aquilo que tinham ouvido sobre Jesus era verdade. Era verdade. Né? E que, portanto, também podiam entrar em um relacionamento alegre com seu Pai Celestial, que amava e que havia se entregado por ela, né, por meio do seu Filho. Então, esta alegria que João sentiu, ele procurou colocar também na vida daqueles que passaram a segui-lo. Né? Sigam a mim, porque com essa alegria toda, porque o meu Jesus, a quem eu segui, que foi testemunha ocular de sua vida, era uma pessoa extremamente alegre. Né? Na parte de segunda-feira, vem aí esse subtítulo, né? Livres da culpa. E aí vem um verso aí de Romanos 8, verso 1, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui a lição nos traz a história, né? Um relato aí triste de uma jovem que havia sido brutalmente assassinada e o assassino era desconhecido. Então, o que a polícia fez, né? O CSI ali fez para poder pegar este assassino. Eles instalaram um microfone, né, escondido ali junto à sepultura dessa jovem que havia sido assassinada. E não demorou muito, numa noite, eles captaram então, né, ou gravaram a voz de um rapaz que estava ali com a sua consciência completamente pesada. E foi ali, junto à sepultura, né, implorar perdão pela jovem. Claro que ele não ia conseguir isso, afinal de contas a jovem infelizmente estava morta. Né? Então, mesmo que nós não tenhamos feito algo tão ruim, né, como este jovem, né, que acabou assassinando a essa jovem, né, nós também já fizemos coisas e fazemos coisas que nos envergonham, né,
e que, acima de tudo, né, não gostaríamos, né, de fazer novamente, mas nós não conseguimos o quê? Desfazer. O que nós não conseguimos mexer é com o nosso passado. Tudo aquilo que fizemos, que está no passado, não há como reverter. Está no passado, né? O que nós podemos fazer é hoje, né? Quem sabe temos mais paciência, quem sabe pensarmos 2, 3, 10 vezes mais antes de fazermos algo, para que não possamos a vir a se arrepender, né, daquilo que fizemos. Mas graças, né, a Jesus e ao sangue da nova aliança, ninguém vai precisar viver sobre o estigma da culpa, né? De acordo com Romanos 8:1, que nós lemos aí no início, né? Nos diz que, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E o seu perdão é tão grande que ele nos vê, né, como se nós não tivéssemos pecado. Esse é o grande amor, né, de Deus. Portanto, não precisamos nos sentir culpados. Agora, é claro que precisamos confessar e deixar este erro, deixar este pecado, né? Então, uma das grandes promessas do relacionamento de aliança com o Senhor é que não temos mais que viver sob o peso da culpa. Amém? Por quê? Por causa do sangue, né, da aliança que Jesus veio, né, e derramou no precioso momento, né, do Gólgota, quando ele derramou o seu sangue por cada um de nós, né? Então, basta escolhermos as condições de fé, que é o arrependimento, né, que é a obediência, e nós podemos então ter o nosso fardo removido. Ah, como é duro, né? Quando temos uma consciência pesada, carregamos um fardo, mas quando nós confessamos e deixamos, Jesus carrega esse fardo pesado para nós. Nós agora ficamos livres, né, dele. Muitas vezes Satanás sussurra aos nossos ouvidos que somos maus, que nós não temos jeito, que a nossa vida não tem mais jeito. Aí Jesus nos reclama como os seus. E ele diz a Satanás, né, que ele derramou seu precioso sangue, e esse precioso sangue nos lava de todo o pecado, de toda iniquidade. Basta o pecador falar ao Senhor: Senhor, me perdoa, me ajuda. E Deus vai então nos perdoar, né? E aqui a lição nos diz que Jesus pagou a pena por nós. E agora está na presença do Pai fazendo o quê? Apresentando o seu próprio sangue em nosso favor, apresentando sua própria justiça em vez de nossos pecados. Ah, esse é o precioso sangue derramado na cruz do Calvário pelo nosso Salvador. Aceitemos, né? Estejamos livres da culpa, né? Na parte de terça-feira, nós temos esse subtítulo aí, Nova Aliança e Novo Coração. Temos aí o versinho bíblico de Efésios capítulo 3, a partir do verso 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante que nas lições anteriores, né, desse trimestre, né, nós vimos que a nova aliança, né, o Senhor põe a lei em nosso coração. Vamos estar lá em Jeremias capítulo 31, né, versos 31 ao versos 33. Não apenas a lei está em nosso coração, mas de acordo com os textos de hoje, né, Cristo também está, e isso faz sentido, pois Cristo e sua lei estão o quê? Intimamente ligados.
Portanto, com a lei em nosso coração e com o Senhor habitando ali, né, chegamos a outro grande benefício da aliança: um novo coração. Esse verso que nós lemos ali, né, nós devemos observar que Paulo enfatizou o elemento do amor, dizendo que devemos estar enraizados e alicerçados nele. E essas palavras, então, né, nos sugerem estabilidade, firmeza e permanência no fundamento do amor. Nossa fé não significa nada se não estiver enraizada no amor de Deus e no amor aos outros. Então, esse amor, ele não surge no vazio, ao contrário, né? Ele surge porque tivemos um vislumbre do amor de Deus por nós, manifestados por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, como resultado, nossa vida e coração são transformados e nos tornamos novas pessoas, com novos pensamentos, novos desejos e novos objetivos. Aí está o resultado daquele que realmente entendeu, que entregou a sua vida a Jesus, que vive, né, a lei e Jesus no seu coração, tem um novo coração, porque ele é o que? Transformado, né? Ele se transforma em uma nova pessoa, né? Os seus pensamentos agora são pensamentos novos, voltados a Deus, né? Os seus desejos, os seus objetivos, todos esses, né, estão ali ligados ao Senhor, né? Há uma nova aliança, né, e um novo coração. Que bênção! Sabemos, né, que Deus está desejoso a dar a cada um que pede. Nesta manhã, eu faço um convite para você. Entregue o seu coração a Jesus. Quem sabe você tem andado tão longe do Senhor. E Deus é tão bom. Deus enviou o seu próprio Filho, aquilo que ele tinha de mais caro no céu, para salvar a mim e a você. Então, aceite, né? Aceite esse presente do céu. Muito bem, vamos à parte então de quarta-feira, que tem esse subtítulo, né? Nova Aliança e Vida Eterna. E novamente tem ali um texto de João, agora capítulo 11, versos 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerão eternamente. Essa é a promessa de Deus, nessa nova aliança e vida eterna, né? Então, existem duas dimensões da vida eterna. A dimensão presente proporciona ao cristão uma experiência, né, de vida abundante hoje, né, como diz lá em João, capítulo 10, verso 10, que inclui as muitas promessas que recebemos para a nossa vida aqui na Terra. Né? A dimensão futura é, evidentemente, o quê? A vida eterna, né? A promessa da ressurreição, conforme vemos em João capítulo 5, verso 28, verso 29 e depois no capítulo 6, verso 39. Embora ainda esteja no futuro, esse é o único evento que faz todo o restante valer a pena, que coroa todas as nossas esperanças como cristãos. A saber que um dia, se morrermos, poderemos ser ressuscitados e adquirirmos, então, o passaporte para a vida eterna, nos enche de alegria. Sabermos, né, que os nossos queridos que hoje descansam no pó da terra, um dia, ao ressuscitarem, terão também esse passaporte para a vida eterna. E isso é que traz alegria e esperança ao coração de cada um de nós, né? Em meio a essa pandemia, muitos perderam familiares muito próximos, quem sabe cônjuges, quem sabe filhos, pais, avós, tios, ou então amigos muito próximos. Enfim, mas se nós cremos na volta de Jesus e cremos, né, que ao voltar a essa terra ele trará a ressurreição, nós vivemos uma vida com certeza
muito mais feliz. Por quê? Porque existe esperança. E é isso, né, que nos traz, né, felicidade. Todo ser humano morre, mas de acordo com Jesus, essa morte é apenas o quê? Um sono, um hiato temporário que, para os que nele creem, terminará na ressurreição. Jesus afirmou, né, que a morte, quando ele foi ali ressuscitar Lázaro, né, ele afirmou ali para as irmãs de Lázaro e para todos aqueles que estavam ali, né, de que a morte é um sono. Por que a morte é um sono? Né? A morte do cristão, a morte da... Não vamos colocar cristão, né? Vamos abrir mais esse leque. A morte daquele que morre em Jesus. Né? Por que um sono? Porque somente acorda aquele que está o quê? Dormindo. Quem está morto não acorda. Então a morte para aquele que segue Jesus, para aquele que morreu em Jesus, é um sono. E ele vai estar aguardando o dia em que Jesus chamá-lo para acordar. E ao acordar, ele viverá eternamente. Né? Mas isso é para os que creem. E isso acontecerá, né, na ressurreição, quando ele voltar a esta terra. Né? Então, que grande alegria, diz aqui a lição, saber que o nosso fim não está na sepultura, mas teremos uma nova vida que durará para sempre. Amém? Então, ao olharmos lá as sepulturas, né, ou naqueles cemitérios, né, que é um gramado bonito, um jardim, né, existe apenas ali uma lápide, né, nós podemos olhar para todos esses aí e então se alegrar, porque muito em breve, quando Jesus voltar a esta terra, ele há de trazer vida a todos aqueles que em vida seguiram a Jesus. Né? E aqui a senhora White nos diz, no Desejar Tuas Ações, página 388, né? Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. E é por esta união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. E ela conclui, né? É por meio do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Crê você nessa promessa? A promessa de uma nova aliança e vida eterna? Eu creio. E espero muito em breve rever todos os queridos, né, que hoje descansam no pó da terra, por ocasião da ressurreição, quando Jesus voltar a esta terra. Né? Vamos à parte então agora de quinta-feira, tem esse subtítulo aí, né? Nova Aliança e Missão. E aí traz, né, mais um texto lá de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até o final da sua vida, ou então até a consumação dos séculos, né? E é interessante, amados, que aqui, né, vem uma ilustração. Em todo o mundo, as pessoas muitas vezes lutam com o que o escritor sul-africano Laurens van der Post chamou de o fardo da falta de sentido. As pessoas se descobrem com o dom da vida, mas não sabem o que fazer com ele. Não sabem qual é o propósito desse dom e não sabem como usá-lo. É como dar a alguém uma biblioteca cheia de livros raros e a pessoa não os ler, mas usá-los para fazer fogueiras. Que terrível desperdício de algo tão precioso. É verdade. Você sabe qual é a razão da sua vida? Qual é a missão da sua vida? Saiba que todos nós temos uma missão. Mas a maior delas é aquela que eu vos declarei aí no início
lição de hoje, né? Quinta-feira, quando Jesus nos lança a grande comissão, né? Portanto, ide a todo mundo. Essa é a nossa maior missão. Mas há muitos, né, que não sabem o que estão fazendo aqui na Terra. Não tem propósito. É como se fossem donos aí de uma biblioteca cheia, né, de livros raros, mas não soubesse ler, ou quem sabe não lesse, soubesse ler, mas não lê. Apenas pegue aqueles livros e os queima em fogueira. Entretanto, né, nos diz aqui a lição, o cristão, né, na nova aliança, não precisará ou não precisa lutar contra esse problema. Ao contrário, os que conhecem, né, e experimentam pessoalmente, né, o sentimento empírico, as notícias maravilhosas de um Salvador crucificado e ressurreto, que morreu pelos pecados de cada ser humano em todos os lugares, para que todos pudessem ter a vida eterna, conhecem a alegria. Considerando o incontestável, chamado lá de Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, né? O cristão certamente tem uma missão e um propósito em sua vida. Que propósito é este, né? De espalhar ao mundo a maravilhosa, né, verdade que ele experimentou pessoalmente em Cristo Jesus. E isso, amados irmãos, é um privilégio. Fazemos parte, né, daqueles que vão encerrar a missão da pregação da palavra de Deus aqui nesse mundo, né? Então, quase tudo que fazemos aqui acabará quando este mundo terminar. Mas a pregação do Evangelho a outras pessoas é uma obra que produzirá resultados para a eternidade. Que senso de missão e propósito. É verdade. Sabe que tudo, né, neste mundo irá acabar. Inclusive as nossas obras, né, nosso trabalho, aquilo que nós corremos, né, enquanto estivemos vivos, né? E isso não levaremos para a eternidade. Mas levaremos sim pessoas que, através do nosso esforço pessoal, a nossa dedicação e o nosso desejo de cumprir o mandado do Senhor, a grande comissão de levar essa mensagem às outras pessoas, esse sim, essas pessoas nós levaremos para a eternidade. Aí sim, valeu a pena, né, a vida ter vivido aqui nessa terra. Esse é o propósito de Deus para cada um dos seus filhos, né? E finalizando aí, na parte de sexta-feira, né, nós temos alguns textos aí tirados do Espírito Profecia, né? E estamos então encerrando, né, essa lição maravilhosa aí das alianças no nosso segundo trimestre de 2021. Então, a senhora White, ela nos diz aí: o Santo Filho de Deus não tinha dores nem pecados seus para levar. Ele levou as dores dos outros, pois sobre ele foi lançada a iniquidade de todos nós, mediante a compaixão divina. Ele se ligou ao homem e, como representante da humanidade, submeteu-se a ser tratado como transgressor. Ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados e se propôs a transpor o abismo que separava o homem a Deus. E ela diz agora, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, venha, meu irmão, venha assim como está, pecaminoso e corrompido. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e, pela fé, reclame seus méritos. Venha agora, enquanto existe misericórdia. Venha com confissão, venha contrito de coração, e Deus perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar essa oportunidade. Ouça a voz da misericórdia que agora insiste com você, para erguer-se dentre os mortos, a fim de que Cristo lhe conceda luz.
Cada momento agora parece ligar-se diretamente com os destinos do mundo invisível. Então, não deixe que seu orgulho e incredulidade o levem a rejeitar ainda mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, você será deixado a lamentar-se no final. Passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos o quê? Salvos. Né? A aliança, queridos, não é somente um conceito teológico. Ela define os parâmetros da nossa relação com Cristo, que traz benefícios hoje e na sua vida. Amados, encerramos então, né, esse trimestre. E eu tenho certeza que foi um trimestre muito abençoado. Eu tenho certeza que você se sentiu muito feliz, né, ao poder estudar durante todo esse trimestre, né, essa lição maravilhosa. Mas, amados, ela fica agora para os anais da história. Ela se encerrou, ela terminou. Né? Você e eu precisamos agora, né, hoje à tarde, abrirmos a nossa nova lição, né, e começar o quê? A estudá-la. Né? Vivendo em uma sociedade que não para, é o título da próxima semana. E eu quero te convidar, então, a você, já hoje à tarde, né, abrir ali no texto do sábado à tarde e começar a estudar. E não se esqueça, né, nós temos aí as lições da Escola Sabatina. Espero, né, que você já tenha adquirido. Se você não o fez, por favor, corra, né, na segunda-feira, vá buscar essa lição. Faça, quem sabe, aí uma assinatura online. Né? Temos aí as diversas lições que fazem parte aí, né, do estudo do nosso, também dos nossos filhos, aqueles que têm filhos. Então não deixemos, né, que essa cesta básica esteja sem nada ali, que todos os nossos filhos possam ter a sua lição e vamos estudá-la, porque é através desses estudos que nós vamos encontrar, né, as maravilhas da palavra de Deus. Não esqueça também, você que não está indo na igreja, por favor, preencha o teu CRM. Né? As nossas secretárias têm enviado aí o link, é muito fácil. Se você não sabe lidar com ele, peça ajuda para o professor da sua unidade, né? Mas preencha, por favor, o CRM, para que possamos ter uma escola sabatina forte, né, e eficaz. Agora, você que está indo na igreja, né, você já pode fazer aí, ou responder, né, a sua chamada lá na própria unidade. Bom, hoje eu quero encerrar aí esse trimestre, né, com essa mensagem linda do Prisma Brasil, né, que nós podemos, sem saber, hospedar anjos. E eu quero que essa mensagem fique aí no seu lar, aonde você estiver, né, que os santos anjos possam estar abrigando aí o seu lar. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes
dúvidas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos cuidam, buscam, amam, movem, ajudam, protegem, esperam. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará a um novo Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por esse louvor. Às vezes, sem saber, né? Estaremos hospedando anjos. Muito obrigado, né? Porque você esteve conosco durante todo esse trimestre. Agradecemos muito a Deus também por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar para encerrar. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado. Porque o Senhor esteve conosco durante todo esse trimestre, o segundo trimestre de 2021. Obrigado pelas lições da Escola Sabatina maravilhosas. Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Queremos colocar tudo isso em prática diária da nossa vida. Portanto, venha nos abençoar. Te peço a Deus que venha dar a cada um de nós um sábado muito abençoado, muito feliz na sua companhia. Em nome de Jesus. Muito bem, chegamos então ao final do programa da Escola Sabatina e também, como vos disse, né, do segundo trimestre de 2021. Estaremos, a partir de hoje à tarde, adentrando então ao terceiro trimestre, né, de 2021. Te convido, né, a você abrir a lição da Escola Sabatina e estudá-la todos os dias. E no final desse terceiro trimestre, você vai estar, né, abastecido com a palavra de Deus. Faça esse desafio, cumpra esse desafio e você só sairá ganhando. Portanto, desejo a você toda a felicidade do mundo e também um feliz sábado.
Fique com Jesus.